O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia, por causa da multidão, pois era muito baixo. Então ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa. Hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, pois o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre. Entra, Senhor, entra. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Por quê? Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. amém, amém. Irmãos e irmãs, existe no Antigo Testamento uma leitura que fala o porquê, melhor dizendo, no Antigo Testamento existe uma leitura que mostra como que Jesus ia vir para esse mundo. Como?
E consequentemente, quando nós fomos batizados, estas mesmas leituras, elas são para mim e para vocês. A mesma. Quais são essas leituras, Padre? Está no chamado dos grandes profetas. Isaías 42, 49, 50, 52 e 53, chamado os 4 cânticos de Israel. Os antigos estudiosos, para vocês terem uma ideia, sabe como é que chamava esses 4 cânticos? De a paixão de Cristo, segundo Isaías. Palavra da igreja. Padre, o que tem nesses 4 cânticos? Ali está mostrando o servo sofredor, como é que ele ia nos salvar e como que a gente, com a graça de Deus, é salvo. Como? Não virarei o rosto, não vou virar o rosto, eu obedeço a tua palavra, Senhor. Eu esvazio de mim para que a tua palavra encha todo o meu ser. Então, paixão de Cristo segundo Isaías, vocês não vão esquecer mais. Lembra dos 4 evangelhos? Lembra dos 4 cânticos dos cânticos? Isaías 42, Isaías 49, Isaías 50, e Isaías 51 e 52, porque você pega um versículo do 51 e o versículo 52. Ali fala como que Jesus viria. Os judeus, o povo dele, da raça de Jesus, cada um dos judeus imaginavam que Deus viria de uma maneira, vindo de uma maneira. Por exemplo, alguns dos judeus imaginavam que Deus, que é o Messias, ele viria para que e obrigasse todo o povo judeu a cumprir a lei que Deus deu para Moisés na raça, e obrigar. Você vai viver essa palavra aqui na raça. Alguns judeus pensavam que Deus viria dessa maneira. Outros achavam que Deus iria expulsar os romanos, que estava na época colocando todo aquele povo à loucura. Outros achavam que ele viria para cumprir, ele viria vir glorioso, para que ia acabar com tudo de uma vez, com o mal de uma vez só, como um sopro. Só uma pequena porção do povo, olha, povo pequeno, judeu, acreditava que ele viria humilde, pobre, e queria salvar a humanidade assim, pois foi exatamente assim que Deus veio. Está lá, Cântico dos Cânticos está falando como ele viria. Aí você vai vendo assim, ó, olha só, que coisa linda. Onde Jesus nasceu? Numa manjedoura. Já começou a cair por terra todo aquele pensamento que os judeus tinham de como que ele viria. Vocês lembram uma palavra que Jesus disse para os apóstolos dele? Ele estava lá em Cesareia de Filipe, e ele falou assim: quem dizem que eu sou por aí? Aí cada um começou a falar uma bobagem. Uns dizem que tu és Elias, que ressuscitou. Outros diz que tu és o João Batista, que também ressuscitou. E outros dizem isso. Tudo besteira. Que é a conversa do povo, da maioria das pessoas. Cada um pensa de um jeito. Mas Jesus vai falar para eles, para aqueles que estavam caminhando com ele, os batizados. E para vós, quem eu sou? Tu és o Messias, o Filho de Deus que veio nos salvar. Veja, Jesus, ele começou como uma criança, foi perseguido. Ele, no comecinho do seu ministério, Jesus fez um sucesso tremendo, mas foi muito pouco tempo. Nos seus 3 anos de vida pública, que a gente reza o terço da Virgem Maria, que fala da vida pública de Jesus, são os 3 anos. Gente, só foi perseguição que este Deus e homem viveu. Então não se iluda. Guerras tereis, perseguições tereis, vão perseguir vocês, vai ter problemas na tua família.
Um vai ter problema com pai, com mãe, filho, irmãos, etc. Veja, a igreja nunca mentiu que as dores fazem parte, como a dor de parto de uma mulher. A dor das mulheres de parto, antigamente as mulheres sentiam dor, que fazia aquele parto, é natural que fala, né? Natural. Elas sentiam dores, tinha que fazer muita dor. E era uma, segundo as mulheres, diz que é uma dor quase que tem mulher que chega a desmaiar. Chega a desmaiar de dor. Só que depois, quando nasce o bebezinho, quando ela vê aquele bebezinho, lindinho, já colocado no peitinho da mãe para mamar, que nem Nossa Senhora ali, ó, colocando o peitinho dela para o menino Jesus mamar, a mamãe esqueceu da dor. Que isso equivale à ressurreição. Então aqui, meu irmão, minha irmã, as dores para os cristãos batizados, que você é batizado, eu também, elas fazem parte da nossa caminhada. Lembra, se aconteceu isso com a erva verde, o que não acontecerá com a seca? Assim diz a palavra. Se Jesus experimentou como servo sofredor, para que depois o Pai o ressuscitasse, é a mesma coisa os batizados, experimentarão também dores neste mundo, como uma mulher grávida, mas que depois vai ter o seu bebê, ou seja, depois vai ressuscitar. Então isso aqui tem que estar muito certo para nós. Olha, é por isso que tem umas loucuras aí fora de igrejas. Jesus, ele nos chamou a atenção nesse domingo aqui. Cuidado com aqueles que dizem: eu estou aqui, eu estou ali. Não sigais essa gente. Olha quantas igrejas de prosperidade que se criou por aí, em nome de Jesus. Que loucura, irmãos. Que loucura. Lembra que o diabo também tem poder para fazer milagres. Engana o povo de Deus, o povo que pertence a Ele. Veja, é muito claro o que o nosso Senhor está colocando para nós, e a gente está sendo catequizado dia após dia, aqui. Não se iluda, o Senhor te dá a certeza da ressurreição, Ele já venceu na tua vida, mas primeiro precisa haver um esvaziamento de você. E o esvaziamento são esse cântico do servo sofredor. Antes é preciso trabalhar, e esse trabalho significa esvaziar de você. A gente está falando tanto isso aqui. Veja essa primeira leitura hoje em 2 Macabeus. Vamos entender, porque nós católicos temos que entender o contexto e trazer para a tua vida hoje em 2025. Vamos entender o contexto da época. Quer ver como a vida da igreja, do povo de Israel até hoje foi só de dor? Olha só, quando o povo foi exilado no Egito, já viveu lá uma escravidão danada. Aí Deus prometeu que ia tirá-los da escravidão, ia dar uma terra para eles. Quando Deus colocou eles pertinho da terra prometida, vocês lembram o que aconteceu? Quando eles chegaram lá, quem eles encontraram lá? Inimigos, os amalecitas, os moabitas, né? Aqueles que eram, todos aqueles que já ocupavam aquela terra. Olha que desgrameira. Deus deu uma terra, só que eles, para entrar naquela terra, eles tiveram que trabalhar muito e lutaram, e muitos morreram de dor. Depois entraram, depois de muito tempo entrou. Aí depois, olha só o que aconteceu com esse povo, presta atenção. Salomão, depois que fez aquele templo lindo, o povo de Israel ficou dividido, foi varrido pelos assírios, desapareceu o povo judeu do norte, varreu o nome do povo judeu do norte, ficou só o pessoal do sul. Depois os babilônios pegaram o pessoal do sul, olha só o sofrimento. Destruiu o templo pequeno que eles tinham feito no sul, colocaram eles no exílio por mais de 500 anos. Presta atenção, vai chegar em você, na sua lamentação. Depois
os persas permitiram que eles voltassem para Jerusalém, e voltou um chamado resto. Não bastante, voltaram para a terra deles. Aí vieram quem? Os gregos. E aí chegamos na leitura de hoje. Um dos piores momentos que o povo de Israel também passou. O que tinha os gregos? Na época de Alexandre o Grande, vocês já ouviram falar dele, né? Foi nessa época que o Antigo Testamento, eles escreveram 2 livros. Nesse período, temos que entender isso para chegar na gente. No período do Império Grego. Foi o livro de Daniel e o livro do 1º e 2º Macabeus, que essa leitura de hoje faz parte do livro de Macabeus. E o que aconteceu? O que estava acontecendo? Tinha um tal de Antíoco IV, grava bem esse nome, Antíoco IV. Ele era um demônio em pessoa. Ele queria implantar na marra uma espiritualidade mundana grega, da Grécia. Olha o que eles fizeram. Quando ele chegou lá, ele dominou o povo de Israel, lá no sul. E eles tinham um templo, o povo de Israel, lá em Jerusalém. Sabe o que ele fez? Foi considerado a maior profanação da história da Bíblia. Esse Antíoco IV mandou construir uma estátua de Zeus, grego, dentro do templo de Deus. E obrigou, olha o termo, obrigou o povo judeu a adorar a Zeus. E o povo judeu só adorava um Deus. O povo judeu não podia comer carne de porco. Eles não podiam comer carne de porco, por causa da lei. Só que ele mandava colocar a goela abaixo. Ah, não vai comer não? Toma, mandava abrir a boca do... Come! E o pessoal comia. Por quê? Se você não comer, se você não engolir essa carne, você vai morrer. E matava mesmo. Quer ver outra coisa que esse Antíoco fazia? Ele pegou o Pentateuco, que é o livro dos judeus, com o livro dos profetas, mandava queimar tudo. Queima tudo, queima. O maior tesouro do povo judeu é a palavra de Deus. Esse Antíoco IV era terrível. Foi aí que chegou na história, por exemplo, aquela história daquela mulher que tinha 7 filhos, na época do Macabeus, de Antíoco, que ele obrigou ela e os filhos dela a comer e adorar as estátuas da Grécia. Ela falou: nós só adoramos um Senhor. Ah, é? Então, se você não se converter, vão matar os seus filhos na tua frente e você vai ser a última. E foi isso que aconteceu. Vocês lembram disso? Que ela foi falando para os filhos: olha, morra, desde o pequenininho até o mais jovem. É preferível morrer do que se afastar da palavra do nosso Deus. Morra com a certeza da ressurreição. A primeira vez no Antigo Testamento que fala de ressurreição, porque os judeus não acreditavam na ressurreição. Pode reparar que na época de Jesus, até os saduceus não acreditavam ainda em ressurreição, porque todo o Antigo Testamento não falava de ressurreição. Só no livro de Macabeus, em Daniel, que surgiu o primeiro exemplar falando de que Deus ressuscitará das tumbas, um para a ressurreição da vida, o outro para a ressurreição do inferno. Preste atenção, no Antigo Testamento. Aí teve esse homem aqui, Eliezer, que é da época do 2º Macabeus, que é da época do Antíoco IV. Mandaram, ele era um homem velhinho, de 90 anos, só que ele era muito, muito querido. Imagina uma pessoa querida que todo mundo gosta. Ele era assim, inteligente, bonito. Deve ver que fala que, apesar de ele estar idoso, ele tinha uma feição muito agradável de se ver. E queriam obrigar a ele a comer carne de porco. E botaram goela abaixo para ele. Sabe o que ele fez? Ele cuspiu. Eu não vou comer. Aí pediram para ele, porque ele era já um senhor de idade, falaram: então faz o seguinte, senão você vai morrer. E todo mundo ficava olhando para eles, os jovens, judeus, as outras pessoas ficavam olhando para ele. Ele era uma referência, ele era um homem idoso. Falei: então faz o seguinte, finge que você vai comer a carne, só finge. A gente ainda vai poupar a tua vida. Vai, Eliezer. O pessoal gostava dele, que nem João Batista. Eu gostava de João Batista Herodes, né? O que ele fez? Aí ele fez esse discurso que vocês acabaram de ouvir: eu não vou fingir que eu vou comer a carne,
Eu prefiro morrer. Até porque eu tenho um Deus e também já tenho 90 anos. O que me vale poupar um pouquinho mais de vida nesse mundo? Nada perto da fidelidade do meu Senhor. E Ele se entregou. É o que vocês ouviram aqui agora. É o que vocês ouviram. A grande pergunta hoje para você e para mim, nós somos católicos, você é batizado e eu também. A pergunta é essa: hoje nós católicos não temos problema de comer ou não comer carne de porco. Nós não. Qual é a outra coisa que estão obrigando a gente a fazer? Pensa um pouquinho. E a gente está caindo. E se não caiu, literalmente a gente está simulando também para ficar politicamente bem com as outras pessoas. Por exemplo, hoje aqui em São Paulo, se a gente sair em praça pública ali e falar com essa altura de empenho que a gente está falando de oração aqui, e falar assim, que não é permitido um homem, só é permitido um homem deixar pai e mãe, se unir para casar, para ter família, para ter relações com uma mulher, só palavra de Deus. O que você acha que acontece com você? No mínimo você vai ser processado. Você já imaginou que um dia a gente ia chegar nisso? Tenta falar isso lá fora, mas assim com ímpeto. Só Jesus é o Senhor. A única religião que Cristo deixou e fundou foi a Igreja Católica. Tenta falar isso lá fora para você ver. Tenta falar que você é contra o aborto. Tenta falar aí fora. Nesses mundos das mídias, dos Facebooks da vida, tenta falar. Tenta falar que você cumpre a castidade, mesmo você não sendo casada ou casado. Tenta ver o que você vai falar. Agora, casamento, você vai ser processado, meu irmão, minha irmã. Sabe por quê? Porque o mundo, diferentemente daquela época, eles querem colocar a goela abaixo de toda a humanidade, para você fazer o que eles querem. Você é livre, a vida é sua, você tem que fazer o que você quiser. Esse era o culto dos gregos. Faz o que você quiser. Agora a gente escolhe. Quantos de nós, para ficar bem dentro da igreja, dentro da nossa igreja, às vezes você pega uma colega que está querendo viver uma castidade, porque ela não deu certo o matrimônio dela, ela foi casada na igreja, agora ela está sozinha, ela está com 40 anos, é bonitona ainda, né? Às vezes ela fala, vamos ali, tem uns caras ali, uns caras bacanas, você pode paquerar. Fala, eu não quero paquerar. Tipo, eu não quero essa carne de porco dos dias de hoje. Pô, mas você é bonita e os caras são bonitos também. Sim, eles são bonitos, mas eu não quero comer isso. Por que você não quer comer? Só você que não vai comer, você é tonta, você é nova, menina. Olha como você é bonita. Você reparou quanto cara legal ali, ó? Vai lá com um cara bonitão, cada homem lindo, vai. E quem são essas pessoas? Às vezes trabalha com você dentro da igreja. Olha o conselho que a gente está tendo. Na nossa família a mesma coisa. Antigamente nós rapazes, vocês homens aqui, os mais velhos como eu, e até os mais velhos do que nós, homens de 50 a mais, o pai se gloriava do filho, porque o filho tinha que sair com as mulheres ou levava na casa de prostituição, etc e tal. Quanto mais mulher e sexo você fazia, você era considerado homem, e o pai ficava orgulhoso. Aí se você fala para o teu pai assim, pai, eu quero viver castidade a partir de agora, porque eu conheci Jesus, seu pai desconfia de você, que você está tendo algum problema de dúvida sexual. Então olha só, a carne de porco nossa hoje é outra. Agora veja o gesto desse homem, veja aquela mãe com 7 filhos. Eu prefiro morrer do que pecar. Gente, nós católicos hoje estamos conduzindo a nossa vida assim, de barriga, sabe, levando a barriga assim. Isso aqui para mim não é pecado não. Eu vou na missa, eu comungo e tal. Para mim isso aqui não é mais pecado. Viu o que está acontecendo com a gente? Devagarinho a gente está comendo a comida do mundo. A gente está começando a dar razão. E a gente tem vergonha de falar em público e medo e vergonha, os dois.
é uma duplinha aí. Medo de ser colocado para fora, medo de ser processado, e vergonha. O que vão falar de mim se eu falar que eu sou casto? Se eu quero viver desse jeito meu. Então veja, é a mesma coisa, irmãos. Está aqui o Senhor colocando para nós. Agora, por que vocês acham que Zaqueu ali é uma referência? Jesus precisou olhar para cima e falar: desce depressa. Vamos traduzir isso? Falamos tudo isso no domingo. Quem estava aqui no domingo nessa missa, aqui de domingo aqui, levanta a mão. Vocês ouviram o quê? Quando Jesus vem até nós, como é que Ele encontra você? Cheio de você. Você está inflado, você está cheio das suas vontades, cheio das suas manias. Você está no trono. E o trono você está grande. Por isso que ele fala assim: a porta é estreita para quem quer entrar no meu coração. Você está muito grande. Você está muito cheio das suas vontades. Entendeu? Entendeu isso aqui? Então quando o Senhor ele fala para Zaqueu assim: Jesus, olha para cima. Veja, Jesus não teria que olhar para cima. Ele é Deus. Mas para ele olhar para Zaqueu, ele teve que levantar os olhos. Zaqueu, desce depressa, porque eu quero entrar na sua casa. Sua casa é você. Quando Zaqueu desceu, o que aconteceu? Fizeram uma refeição juntos. Mudou a vida de Zaqueu. Veja, quando Zaqueu desceu do salto, desceu do trono que não pertence a nós. Por isso que Jesus falou: o reino de Deus está próximo, mas ainda não reina em você, porque você reina. Falamos isso no domingo. Então Zaqueu é uma referência minha e sua. E se eu estou no alto do meu trono, eu também vou trair Jesus como traiu Judas Iscariotes. Vocês já não se escandalizaram com a história de Judas Iscariotes? Você já não se escandalizou? Quando você ouviu falar que um homem escolhido por ele, para ser íntimo com ele, de amizade mesmo, e ainda cuidar da bolsa, o economato da turma dos 12, era Judas. Viu os milagres de Jesus, viu Jesus multiplicar, viu Jesus fazer as ressurreições de Lázaro e de tantos outros. Ele viu tudo. Aí você olha assim e fala: meu, o que aconteceu com aquele cara que ele teve coragem de trair o seu próprio Senhor? A gente fica inconformado, né? E vocês lembram que Jesus falou que o diabo ia entrar no coração dele? Pense em você. O que aconteceu com Judas? Ele se deixou inflar e ele queria reinar. E quando eu estou muito no alto do meu eu sou capaz de trair Jesus também. Quando eu não vivo a minha castidade, quando eu não perdoo alguém, eu não quero perdoar essa pessoa. Mas por que você não quer perdoar essa pessoa? Porque eu tenho motivos. Porque ela acabou com a minha vida, e enquanto eu viver, eu não sossego no ver ela caída, arrasada, como ela arrasou a mim, arrasou minha família, arrasou todo mundo. Zaqueu, desce agora. Eu não gosto dessa mulher. Quem é essa mulher? Não sei. Talvez é uma mulher que está namorando com o teu filho, com a tua filha. Talvez você não gosta dessa pessoa porque vive perto do Padre Marcos. Zaqueu, desce. E aí, irmãos, vocês estão entendendo o que Jesus está fazendo com a gente? Pega esse homem velhinho. Esse homem velhinho só teve coragem de não comer, tá? A lavagem de porco de Satanás que nós comemos, e não teve coragem de negar a Deus, porque ele rezava, porque ele renunciava todo dia à vontade dele. Irmãos católicos, se a gente não colocar agora uma decisão na nossa vida, nós não veremos a Deus. Eu falo isso para mim primeiro, Padre Marcos. Você sabe que às vezes eu tenho insônia, porque eu vejo, puxa vida, o Senhor me escolheu para ser ministro dele. Eu sou um homem consagrado a Deus. E às vezes eu me vejo, muitas vezes, cheio, no trono sentado, querendo fazer do meu jeito.
Vocês imaginam como eu entro em crise? Porque eu escuto a palavra de Deus, eu falo, meu Deus, como eu estou distante da tua verdade. E eu preciso todo dia, na oração, pedir, Senhor, eu não consigo, entra na minha casa também, quebra essas coleiras, que às vezes eu trago desde a minha infância, um mau hábito, e eu me acostumei com essa lavagem de porco. Você sabe que a gente acostuma com o pecado, né? Por exemplo, se alguém aqui está vivendo um pecado de adultério, o padre, ou seja lá quem, começar a falar que você sair com uma pessoa assim, 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 e você está saindo também, você não está contando para ninguém, mas só que você sai, devagarinho você começa a se inquietar, você sai, você vai embora da igreja. Por quê? Porque eu gosto de viver o meu pecado. Lembra daquele homem de 38 anos caído na piscina, que Jesus precisou chegar para ele, que está doente, ele está montadinho na cadeira dele lá, de reinando, e Jesus vai perguntar, você quer ser curado? Você está justificando que nunca ninguém leva você lá para dentro da piscina? Por quê? Se todo mundo igual a você doente dá um jeito de ir, você não vai porque você não quer. Você quer sair do adultério, meu irmão? Você quer sair da promiscuidade sexual, minha irmã, meu irmão? Você quer deixar essa vida errada? Você sabe, não dá para ser católico e ser de reencarnações, de acender uma vela para não sei quem, para chamar o espírito não sei do que, e ir na igreja católica. Você quer mesmo tomar a decisão de uma religião? Veja, essas leituras não estão à toa aqui. Eu sou uma pessoa que eu vivo um drama diariamente, eu repito para vocês, gente, não é fácil seguir Jesus. Por quê? Porque ele me encontrou lambuzado no meu reino, tem que ser do meu jeito, e até os pecados que eu vim buscando desde pequeno, é muito difícil arrancar, tem que ser joelho no chão, por isso que ele pede para orar, porque a oração, ela é um bisturi, de tanto eu rezar, eu vou deixando o Espírito Santo me conduzir, me esvaziar. Eu já não quero mais viver isso. Eu vivi o adultério até aqui. Tem um filme que eu gosto muito, chama Mente Brilhante, Uma Mente Brilhante. O cara que fez lá o Gladiador, lá que fez uma vez, é o mesmo ator. Assistam um dia, eu recomendo para vocês, assistam se vocês não assistiram, Uma Mente Brilhante. Ele era esquizofrênico. Então, o esquizofrênico, ele vive uma vida dupla, ele vê algo como se como fosse uma verdade para ele. Então, ele via pessoas que falavam com ele, criancinha, era amigo, ele chorava, tinha um amigo. E as pessoas falam, escuta, essas pessoas não existem, cara. Cadê essa? Aqui, está sentado aqui, não tinha ninguém. Aí, ele foi tomando com um remédio forte, ele começou a perceber que aquilo acalmava. Só que estava atrapalhando a vida dele pessoal e do matrimônio dele. Até que ele tomou uma decisão. Qual foi a decisão dele? Ele falou assim, bom, já que esses personagens da minha doença esquizofrênica não saem, eu vou me despedir deles. Eu sei que eles vão estar de noite aqui falando comigo, mas eu vou despedir para falar, olha, quando vocês vierem aqui falar comigo, eu não vou responder nada, eu vou passar batido, nem vou olhar mais para vocês. Não, por que você faz isso? Eu quero me despedir agora de vocês. Hoje eu não mais quero falar com vocês. E esse cara ganhou, o fato verídico, ganhou o prêmio Nobel de Física. Fato verídico. Porque ele conseguiu vencer uma doença. Ele não foi curado da doença. Ele venceu a doença que escravizava ele. A mesma coisa a nós. Você quer seguir Jesus? Quero. A gente vai precisar fazer um trabalho de despedir. Eu estou usando esse termo simpático. De arrancar o velho costume da minha vida. É palavrão, é mau pensamento, é pornografia, é mágoa de alguém, é falar mal de alguém, é armar uma cilada para o outro se ferrar, é inveja que você tem muitos ciúmes, você tem baixa estima. O que é que você tem? Então agora vamos começar a despedir disso, porque Deus não te fez para isso. Ele deu o Espírito dele sobre você. E é uma questão de decisão. Claro, você vai começar a caminhar, você vai começar a lutar, você vai cair, você vai voltar, levanta, volta, confessa, coloca em oração, reza, até
você falar: isso já não me vence mais. Foi que a gente começou a falar aqui, ó. Antes de começar a missa, o padre não rezou com vocês? Hoje o Senhor entrou na minha casa e o sangue dele me lava agora. Não foi isso que eu estou falando? Hoje, agora, hoje o Senhor entra na minha casa. Hoje, agora. É tomar uma decisão. Não é mágica, irmãos. Em Deus não existe mágica, magia. Em Deus é decisão. E não tem idade, hein? Não tem idade. Olha lá Zaqueu. Aliás, olha lá Simeão, velhinho de tudo. Depois de uma idade super avançada, ele teve o primeiro encontro verdadeiro com Deus. Gente, nós não tivemos o encontro com Cristo ainda. Nós nos simpatizamos com a religião. Deus não quer, Ele quer ir além. Ele sabe, pode vir apenas como simpatizante no primeiro momento. No primeiro, mas Ele não quer te deixar apenas como simpatizante pela religião católica. Ele quer que você tenha um encontro com Ele. E para isso, precisamos tomar uma decisão. Deus me deu a vida dEle. Por que a vida dEle não se manifesta em mim? Porque eu ainda estou cheio de mim. Imagina um copo que é feito para colocar água. Só que você insiste em colocar areia. Então tem areia, você põe água junto com a areia, vira uma meleca total. É assim que a gente está. Eu tenho muita coisa que eu não abro mão. Às vezes é na minha afetividade, às vezes tem a ver com meu pai, às vezes tem a ver com o meu trabalho, às vezes tem com alguém que eu não gosto. Só que eu venho aqui e peço: vem Espírito Santo. O Espírito Santo vem. Só que como é que ele encontra você? Cheio de mágoa de uma colega com quem você trabalha, cheio de pornografia, porque você às vezes não vê a hora de chegar de noite lá para você abrir o seu celular e ficar vendo lá coisa lá para você ficar de boa, se aliviando. Aí você vem aqui, comunga, pede o Espírito Santo e pede de verdade, você tem fé, e ele vem. Só que as coisas não acontecem, não se manifestam. Por que ela não manifesta? Porque está cheio de você ainda. Então eu preciso ir tirando isso de mim, tirando o meu querer, o meu jeito, os meus vícios, a minha malícia, a minha sem-vergonhice de homem, como fui educado desde pequenininho. Eu aprendi a tratar e ver mulher dessa maneira. Não é fácil, é treino, não é deixar de ser homem, é ser homem de verdade. Estou dando exemplos, tá? Estou cheio de mágoa, só que aqui você vem e bebe. Então você tem no teu copo muito de você e pouquinho do Espírito Santo. Como é que a graça de Deus vai acontecer? Se Jesus disse para você: se acreditares em mim, fará coisas maiores do que eu fiz. Como? Esvazia de você, para ver se você não vai ver um milagre na tua alma acontecer. Você vai proclamar para todo mundo que você só perdeu tempo na tua vida sem ter Jesus, e que agora você encontrou o seu maior tesouro da tua vida, a razão do seu viver, e que você não vê a hora de tê-lo plenamente. Mas como isso vai acontecer? Quando eu esvaziar isso dentro de mim. Vou fazer uma pergunta aqui para a senhora. Jesus poderia te salvar sem a sua participação? Poderia. Ele é Deus, mas Ele não quer. Ele quer a sua participação no plano dele te salvar. Qual é? Segui-lo, esvaziando de você. Se eu não lutar para esvaziar o meu querer, do meu jeito, não poderá ser o meu discípulo. Ele falou isso. Isso é sério. Nós nascemos cheios da gente. Você é um bom homem, eu também. Deus não chamou a gente para ser bons, santo igual a Ele. E nós não podemos ter medo disso daí. O que é santo? Se o meu amado disse: anda para cá, eu vou andar para cá. Se ele falar: nunca faça isso, eu nunca vou fazer isso. Por quê? Porque eu tenho a vida dele, e eu não tenho medo de querer viver isso em qualquer lugar que eu for. A gente tem medo. Tem padre que tem medo, colegas meus, falar certos tipos de pecado para não perder os fiéis. Porque o padre sabe que muita gente vive uma vida errada e tem medo de falar: oh, isso aí é pecado. Por quê?
Porque eu quero a igreja cheia. Porque eu quero o dízimo da igreja cheinho lá. Então, você acha que eu vou falar que certas coisas é pecado? Vai que o cara vai embora. Vai que aquele casal vai embora. Vai que aquela pessoa para de ajudar a gente aqui. Viu? E se o padre fala a verdade, ele vai incomodar. Mas é melhor ele incomodar falando a verdade do que ele passar um paninho e falar assim: não tem problema não. Você não gosta de Jesus? Importante que você venha no domingo, paga o teu dízimo, tá certo? Ajuda a gente aí nós vamos colocar o gerador aí. Ajuda nós aí, tá? Ô padre, posso confessar? Pode. Qual é o seu problema? Meu pecado é o seguinte, padre, eu faço essas coisas. Tá besteira, cara. Para com isso aí. Importante que você não mate ninguém, procurando roubar, e o resto está tudo certo. Vem cá, você é carne de porco, deu para entender? E a gente está acostumado com isso. Para mim isso não é pecado. Peraí, o que Jesus falou? Então, aqui precisa todo um treino. Não adianta eu pegar uma pessoa que está viciada, eu estou dando um exemplo. Vamos supor, viciada na masturbação. Eu chego aqui para ela como padre e falo assim: se você não parar agora com isso, você vai para os quintos dos infernos. Olha, o capeta está em cima de você. Você tem que se converter agora, porque Jesus é o teu Senhor. Menina, para com esse negócio aí, que isso aí vai te levar para os quintos dos infernos. O que eu estou fazendo com essa pessoa? Eu não estou evangelizando ela. O que Jesus, quando te encontrou, o que ele fez em primeiro lugar? Te encontrei. Te encontrei. Abraça você. E nem perguntou por onde você andou. Lembra da parábola do pai que encontra o filho? Eu não quero saber por onde você foi. Devagarinho, ele sabe qual é a sua psicologia. Ele sabe por onde ele tem que te levar agora, para devagarinho você ir desvencilhando das tuas fraquezas. É assim que funciona a evangelização. Primeiro, venha aqui beber Jesus. Venha louvar Jesus aqui. Escuta a palavra dele. Ele é tão bom. De tanto você rezar, não vai ser o padre que vai falar: para com isso. O próprio Espírito dele vai te convencer em parar de viver o teu pecado. Olha como Deus é. Não é o padre, é o Espírito de Deus que vai te convencer. O que o padre tem que fazer? Fazer você falar: ô meu irmão, você quer seguir Jesus? Quero. Só que você, para seguir Jesus, você vai ter que começar a tomar uma decisão. Qual? Renunciar agora ao teu querer. Mas eu não consigo. Calma, nós vamos junto. Vamos junto. E se eu cair de novo? Levanta. Eu estou aqui, você confessa e continua. Mas se eu cair de novo? Levanta. Vamos tentar agora esse outro atalho aqui. Cada um tem uma psicologia diferente. Eu não posso exigir de você a mesma coisa para você. Eu tenho que te entender. Então, irmãos, entenda isso. Isso aqui é importante. Queres seguir Jesus? Quero. Está preparado para morrer para você? Estou. Mas o que é estou preparado? Está decidido? Estou. Então vem. E se eu cair? Levanta, confessa. E vamos voltar de novo, clamar o nome de Jesus. Ore, pega junto com Nossa Senhora, faz algum tipo de jejum, faz algum tipo de penitência. Olha, vem junto comigo, eu vou caminhar com você. Vamos treinar. Jesus falou: vigiai. Olha, eu tenho problema de olhar muito. Eu deixo meus olhos perdidos. Toda hora me dá uma curiosidade. Eu olho. Vamos treinar isso? Como é que treina? Está passando um avião. Ele passa, né, meio barulhento assim. O que você faz? Só vê se ele não vai cair perto de você, já não olha mais. Vai treinando os seus olhos. E se você tem um problema com ver mulher bonita e ficar todo excitado, você sabe que ela está vindo ali, você vira o olho para lá. Treina. É treino. Vai conversar com o homem lá no bar lá: ô, seu Zé, você também, o Palmeiras perdeu de novo, né? Muda a conversa. Desvia daquilo. Não é que você está sendo menos, você está trabalhando. Eu não quero cair para comer carne de porco. É treino. Mas e se eu cair? Calma, levanta, confessa. Vamos embora de novo. É assim que funciona. Faz o tipo de jejum. Vamos lá, vamos jejuar até com Nossa Senhora. Faz rosário. E pai, mas rezei e já fiquei pensando em porcaria. Não tem problema não, continua rezando. Assim nós vamos até o fim da vida. Pelo menos que Cristo um dia, quando vier te buscar,
e fala assim: pelo menos eu te encontrei com boa intenção para ser santa. Vem comigo. Deu para entender? É luta. Qual é o seu maior inimigo? É alguma pessoa? É alguma pessoa humana? O seu maior inimigo qual é? É alguma pessoa humana? É você. Se alguém processar você e botar no advogado lá e botar um monte de coisa, quando você lembrar dessa pessoa, você fala: eu tenho um inimigo. Quem? Essa pessoa que me processou. Por quê? Porque eu estou com um ódio dele tão grande. Quem é o seu maior inimigo? Está dentro de você. Eu tenho que rezar: Jesus, reze por aquele irmão. Amém, irmãos? Vocês entenderam? Então que essa leitura hoje de Zaqueu é: desce, vem caminhar comigo. Depois que ele fez um caminho com Jesus, o que ele fez? Se defraudei alguém, eu darei mais do que a metade. Mudou o coração daquele homem. É assim que Jesus está chamando você e eu hoje. Eu não quero saber por onde você foi. Vem. E que bom, te achei. Olha, que bom que eu te achei. Eu não vim para aqueles que estão com saúde. Eu vim para quem é doente. Eis-me aqui, Senhor. Sou pornográfico. Tenho mágoa, muita mágoa. Mágoa porque eu fui rejeitado pelo meu pai. Mágoa porque eu não zombaram de mim na escola, tiraram sarro de mim por causa do meu estilo, do meu jeito de ser, por causa do meu físico. Eu tenho muita mágoa. Mágoa de professor, mágoa de colega de trabalho. Olha aqui, eu estou doente. Eu guardo muita mágoa. Mágoa porque abusaram de mim sexualmente. E se fosse alguém da rua, eu já ia ficar muito mal. Pior que é dentro da minha própria casa. E me ameaça para eu nunca falar para ninguém isso. Eu trago tanta mágoa, Senhor. Eu não consigo perdoar essa pessoa. Eu estou aqui, Jesus. Eu estou doente. Essa aqui é a maior oração que a gente pode fazer para Jesus. Senhor, eu não sei porque desde pequenininho eu tenho ciúmes que eu não sei me conter. Eu sou capaz até de matar alguém. Olha onde eu cheguei, Senhor. Eu tenho muitos ciúmes. Meus ciúmes é doentio. Vem, Jesus. Olha onde eu cheguei. Mostra a tua miséria para Jesus hoje na Eucaristia. Não tenha medo não. Ele é o único que não vai te acusar de nada. Muito pelo contrário. Ele vai te abraçar. Ele deixa as 99 sadias e vai atrás de você. Que coisa linda, Jesus. Confia nele. Confia nele. Confia nele. Outro dia eu me peguei chorando com 56 anos de idade. Agora eu fiquei pensando: como é que eu posso chorar? Sempre fui homem. Eu comecei a chorar de soluçar. Eu tenho que falar isso até com cuidado, porque a minha mãe está ali. Ela vai começar a falar: o que meu filho tem, hein? Não, é porque me bateu uma coisa dentro de mim, que eu fiquei muito triste. Eu comecei a chorar. Quem se fizer pequeno diante de Jesus, Ele te consola. Eu não tenho vergonha de chorar para Jesus. Mas sabe o que é o mais incrível? Ele me levanta. Faz essa experiência. Faz essa experiência. Senhor, eu não peço que o Senhor me tire a cruz que eu estou passando. Fica comigo. Chora com Ele. Lembra os 4 cânticos do sofredor? Eu estou caminhando contigo, Jesus. Só não me deixa desistir nessa hora. Chora. Chora. Vai para fora. Mas fala para ele: eu estou decepcionado com esta pessoa. É o teu marido? É o teu ex? É um filho? É o teu pai? É a sua mãe? Quem é? Chora com Jesus.
Chora com ele lá, viu, meu irmão? Põe lá juntinho com ele assim: Senhor, eu não tive o amor dessa pessoa. Aliás, não tive amor de muitas pessoas. E chora. Faz que nem eu. Primeiro vomita tudo. Por que o Senhor me chamou? Por que o Senhor me fez assim? Sou medroso, não sei nem falar. Por que, Jesus? Tem muita gente mais inteligente do que eu. Sabe aquela coisa que você sente que ninguém gosta de você? Eu choro para Jesus também. Uma coisa é se tem muita gente do teu lado, outra coisa é pessoas que você sente que gosta de você. Eu não sinto. Eu choro. Deus te levanta. Lembra do cântico dos cânticos. Servo sofredor, eu aceito. Fica comigo, Jesus. Estarás comigo ainda hoje. Senhor, quando estiveres no teu reino, lembra de mim. Estarás comigo. Não tenha medo de nada. Obrigado, Jesus. Essa é a Eucaristia que eu quero hoje comer. Vamos entregar para Deus hoje esta oração, irmãos. Essa missa. A missa é a oração maior. Põe para Ele. Tenha medo não. Ponha para Ele sua tristeza, sua decepção, seu choro. Joga assim, fica desnudado na frente dele. Não tenha vergonha. Dai-me a graça de te seguir, Jesus, e ser fiel. Termino. E se eu não conseguir ser fiel com Jesus? Ele continua fiel a você. Porque você não está negando Ele, é que você não consegue. É diferente. Negar a Deus é: eu não acredito em Deus. Não, você acredita. Você acredita. Você acredita. Você não consegue, é infiel. Está escrito na palavra. Se tu fores infiel ao Senhor, Ele continua fiel a você. Diga para Ele: eu não consigo, mas tu podes em mim. Eu quero. Eu chegarei lá. Eu chegarei lá. Com a tua graça eu chego lá. Amém? Vamos dizer: com a tua graça, Senhor. Só com a tua graça eu chegarei lá. Na vida contigo. Não importa o tempo. Eu saio fora do tempo. Como o Senhor saiu fora do tempo. Por isso eu já posso cantar. Com a minha decisão, eu te verei, Jesus, glorioso, vitorioso na minha vida. O céu é o meu lugar. Custe o que custar, eu creio, Senhor, eu te verei. Amém? Vamos cantar? Entregando nosso ofertório a Deus. Bora? Junto com Nossa Senhora. Vamos lá, ministério. Se ouvires a voz do vento chamando sem cessar, Linda, linda, se linda. ouvires a voz do tempo, Olha isso aí. mandando esperar, a decisão é tua, a decisão é tua. São muitos os convidados, são muitos os convidados. O que? Quase ninguém tem tempo. Vai lá. Quase ninguém tem tempo. Vai. Se ouvires a voz de Deus, Vai lá. chamando sem cessar. Isso, vai lá. Se ouvires a voz do vento, O que? querendo te enganar. O quê? O que? A decisão é sua. Eu tomo uma decisão hoje. A decisão é tua. São muitos os convidados, São muitos
muitos os convidados. Quase ninguém tem tempo. Quase ninguém tem tempo. Eu quero voltar, Senhor. Quase ninguém tem tempo. São muitos os convidados. São muitos. São muitos os convidados. Quase ninguém tem tempo. Quase ninguém tem tempo. Quase ninguém tem tempo. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja